Olá, bom dia. 9 horas da manhã, dia 18 de maio de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e essa é a primeira live que eu estou fazendo na vida. Estou iniciando um projeto que eu falei ontem sobre ele, comentei sobre ele no vídeo que eu coloquei aqui no Instagram. E cá estou eu para iniciar esse estudo sobre o livro O Poder do Agora, que é esse livro bem aqui. Eu sei que aparece com as letras ao contrário, mas é um livro fascinante. É um livro que eu já li 3 vezes e nesse estudo que eu vou fazer aqui com vocês será a quarta leitura desse livro. Assim, com certeza ainda vou aprender muito e nesse contato com vocês vou aprender ainda mais, né? Esse livro, gente, O Poder do Agora, já tem um tempo que eu estava pensando em desenvolver esse projeto de estudo sobre esse livro, porque ele é muito profundo e, num primeiro momento, a leitura dele para quase todas as pessoas, ela não é de fácil entendimento. Eu tomo por mim. A primeira vez que eu li esse livro, eu não consegui entender muita coisa dele. Eu entendi algumas partes, digamos que, sei lá, uns 5%. Se eu tiver conseguindo entender isso, eu diria que foi muito. Então, fazer esse grupo de estudo tem muito esse sentido de fazer com que um número cada vez maior de pessoas tenha essa oportunidade de realmente entender o que esse grande autor quis nos dizer, né, que é o Eckhart Tolle, um ser iluminado que vive entre nós. Eu vou contar um pouquinho sobre ele, né? Até na orelha do livro conta bem rapidinho quem é o Eckhart Tolle, né? Mas assim, antes de iniciar para valer mesmo, né, hoje é o primeiro dia, hoje é a introdução a esse estudo, né, dessa obra, O Poder do Agora. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Quem é o Isaías Costa, né? Que está aqui, né, nessa câmera falando para vocês. A gente vai ter muito tempo aí ao longo dos outros estudos. Eu vou com certeza comentar mais sobre mim, sobre experiências de vida, né? Bem, quando a gente pergunta quem é você, né? A maioria das pessoas já vão logo dizendo o que faz, no que trabalha, né? Mas eu não vejo dessa forma, assim. Quem nós somos é uma pergunta extremamente profunda. Se a gente for parar para pensar quem nós somos, é muito difícil a gente responder, né? A gente dizer que eu sou, sei lá, professor. Eu não sou, tipo, isso é o que eu faço, não é quem eu sou de verdade. Quem eu sou é um ser, uma alma, alguém que está no processo de evolução, no processo de transformação, né? Eu diria isso, sim. Quem é o Isaías Costa? Eu me vejo como uma pessoa que está buscando, um buscador que está nessa jornada, nesse planeta Terra, esse planeta lindo, e numa jornada que é para sempre, assim. Assim, nesse caminho, eu estou me aprimorando, né, assim, dentro dos meus potenciais, dos meus talentos em áreas que eu me encanto, que me chamam, né? E o autoconhecimento eu vejo que é o meu maior caminho, assim, é o que mais me direciona na vida, né? Eu, na época de escola, eu era aquele cara super nerd, né, estudioso, e sempre me destaquei, né, como assim, dos melhores alunos da sala e tal. E eu tinha muita facilidade com a coisa da matemática, da física, e por conta de muito da influência dos outros, né, pela falta do autoconhecimento, eu fui me enveredando para as exatas, né? E aí eu fiz o curso de física, bacharelado, me formei, né, já tem mais de 10 anos aí que eu sou formado. Mas só ao longo do curso que eu fui percebendo que a minha vocação ela tem a ver com o ensino, está relacionada com o ensino. Eu me vejo realmente como questão de missão de vida como professor.
E o que eu tô fazendo aqui hoje é utilizando o que é o do meu talento, assim, como professor. E eu fui descobrindo através de leituras, né, buscando em leituras esse autoconhecimento, né, e esse aprofundamento. Depois que eu terminei esse curso de física, assim, eu me desmotivei com uma série de questões, percebi que não era para mim aquilo ali. Quando você faz bacharelado em física, o que se espera de você é que você seja um grande pesquisador, fique enfurnado no laboratório por assim, o dia inteiro, né? Não tenha muito o contato com as pessoas. E isso não tem nada a ver com a minha natureza. Eu fui percebendo isso ao longo do tempo, né? E aí, assim, sabendo disso, né, descobrindo isso, eu vi que não era para continuar ali, né? É a questão dos chamados, né? A gente sente quando um caminho já deu, assim, e você parte para outra. E aí eu fui lendo, né? Eu até citar alguns autores, assim, que eu li, né, nesse processo. Um dos autores, um dos primeiros autores que eu tive contato, né, nesse universo do autoconhecimento foi o Augusto Cury. O Augusto Cury eu sempre digo, né? Tem pessoas até que são meio avessas a ele, assim. Eu vejo isso às vezes, pessoas que criticam, né? Mas eu não acho isso interessante, porque ele é uma pessoa que tem muito a agregar, muito a contribuir no meu processo de autoconhecimento. Foi um dos primeiros autores, assim, que me fez me encantar por esse universo do autoconhecimento. Eu agradeço muito, assim, principalmente as obras mais antigas, né, do Augusto Cury. Ele tem obras fascinantes. É um dos livros que eu mais gostei de ler dele. Até já escrevi sobre ele. É o livro O Futuro da Humanidade. Assim, vocês estão acompanhando, eu já dou esse livro como uma dica, uma sugestão. O Futuro da Humanidade é um livro muito fácil de encontrar, né? Ele tem nos sebos, você pode encontrar na internet para baixar, e até para comprar ele é bem barato, né? O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Enfim, né? E assim, eu passei a ler uma série de outros autores também que foram assim me fazendo me apaixonar por esse universo do autoconhecimento. Por exemplo, a Louise Hay, né? O Neil Donald Walsh, né? Enfim, né? Vários outros autores, assim, né? Que se eu fosse que enumerar seriam muitos, né? O Richard Bach, né? O Saint-Exupéry e muitos outros, né? E nesse processo eu fui, enfim, né? Cada vez mais me autoconhecendo, né? E me aventurando, né? Por esse processo, esse caminho do autoconhecimento. E em 2012, né, me veio assim como tipo um chamado, assim, uma coisa intuitiva mesmo, para escrever na internet. Desde 2012, né, eu escrevo na internet. Né, tudo começou de uma forma muito pequena, assim. Eu escrevia simplesmente porque dava vontade, né? Eu tinha aquele sentimento, não, isso pode contribuir com alguém, né? E aí eu fui nutrindo, né, o meu blog, que é o Para Além do Agora. No começo eu escrevia direto, assim, quase que diariamente. Na medida que o tempo foi passando, esses textos passaram a ser mais espaçados, né? Mas, assim, foi uma coisa que eu percebi que era muito genuíno minha, né? De transmitir, de contribuir dessa forma através da escrita, né? E isso foi, assim, me abrindo portas, né? À medida que o tempo foi passando, isso foi me abrindo portas, eu fui conhecendo uma série de pessoas incríveis, né? Tipo, em 2014, né, foi uma dessas belas portas que se abriram para mim. Em 2014, eu conversando com um amigo, né, que trabalha no O Povo Online, que é o maior jornal aqui de Fortaleza, cidade onde eu moro. Eu conversando com ele, né, trabalhava na parte de redação lá do Povo. Eu falei para ele dos meus textos, enviei alguns textos para ele. Ele achou incrível, assim, gostou muito e me convidou
para ser um dos blogueiros desse site, né, do Povo Online. E aí em 2014 eu comecei, né, a publicar textos também nesse blog, que eu que criei, eu que dei o nome para ele. Se chama Artesanato da Mente. E eu também passei a escrever nesses dois blogs, no Para Além do Agora e depois no Artesanato da Mente. E aí, assim, a partir daí, meus textos foram chegando a cada vez mais pessoas. E assim, foi incrível. As coisas foram naturalmente me levando cada vez mais para esse caminho das terapias, né? E mais para frente, né, a partir de 2015, eu entrei para o universo da psicanálise. Né? Eu sempre gostei muito de estudar a mente humana, ler o Freud, o Jung. Né? E aí eu me decidi por fazer um curso de formação em psicanálise. E foi desde 2015, né? Foi um curso de quase 3 anos. Né? No final de 2017 eu concluí o curso de formação em psicanálise. E desde 2017 já venho atuando, né, como psicanalista. E, enfim, né, me realizo demais nesse processo, né, de ajudar as pessoas através da psicanálise, no trabalho da escuta ativa, né? A gente ouvindo as pessoas, é um processo até de autoconhecimento também, maravilhoso. Eu vejo demais isso, assim, eu até comento, já escrevi sobre isso. Quando a gente se abre para ouvir, a gente aprende muito mais. É um processo muito profundo de autoconhecimento. É uma das artes, assim, né? Eu gosto muito do Rubem Alves, é um dos meus autores favoritos. Ele sempre diz, né, que a arte da escutatória, né, que é você ouvir as pessoas, é uma arte que está em falta. A maioria das pessoas tem a arte da oratória. Elas falam, 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 mas para ouvir elas têm dificuldade, né? Eu vejo isso muito assim, eu me coloco nessa questão. É, Até assim, para incentivar você que está me ouvindo a também ter essa iniciativa de colocar sua cara no mundo, né? Eu tinha muita resistência nesse processo de mostrar a minha cara, né? De falar assim, uma coisa aberta para mais pessoas, ainda mais ao vivo, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Eu precisei me trabalhar muito internamente, até em terapia também, até chegar nesse ponto. Tá só começando, né? Hoje é o primeiro dia. Assim, eu tô me habituando nesse universo aqui de lives. Na medida que for passando o tempo, eu vou me desenvolvendo também aqui. Né? No primeiro momento a gente sempre fica meio assim, né? Mas é assim mesmo. A gente fica meio acanhado, né? Mas faz parte do processo. Esse aqui é muito novo para mim, gente. É o primeiro dia realmente que eu tô fazendo algo ao vivo, né? E assim, quando for passando mais o tempo, com certeza a desenvoltura vai ser melhor, né? E cá estou eu, né? Depois já de mais de 7 anos escrevendo. Outra coisa assim muito legal que aconteceu, que eu queria comentar aqui, né, para encerrar essa apresentação, foram algumas parcerias maravilhosas que surgiram a partir de 2018. Em 2018, eu fui convidado pela minha querida amiga Josi Conte, né, que ela é editora-chefe de um dos maiores sites de autoconhecimento aqui do Brasil, o Conte Outra. Ela me convidou para ser um dos colaboradores do site dela e de sites parceiros, né? E aí, mais ainda, eu fui conhecendo pessoas incríveis, assim, inclusive escritores que eu admiro profundamente. Eu fui conhecendo a partir dessa parceria. Tenho uma gratidão profunda a Josi, que confiou em mim, confiou no meu trabalho e me convidou para ser colaborador. Assim, se você que está ouvindo não conhece, até sugiro que procure lá, basta colocar no Google que você acha rapidinho. Conte Outra. Conte com I no final, Conte Outra. É um site de autoconhecimento, de psicologia, de filosofia, de coisas do cotidiano. Fala de muitas coisas interessantíssimas. E aí tem os sites parceiros dele, né, que tem o Soma de Todos os Afetos, o Psicologias do Brasil, né?
A partir desde 2018, os meus textos estão sendo publicados também nesses sites, né? E dessa forma tem chegado a mais pessoas, né? E aí eu convido você que está me ouvindo, assim ainda não conhece, dá uma passadinha lá, conheça, né? Enfim, isso é muito resumidamente, assim, parte do meu caminho, da minha trajetória. Em outras lives, com certeza, falarei mais sobre isso, sobre, é, enfim, experiências de vida, sobre, enfim, caminhos que eu tive, né? Transformações que eu tive. Agora vamos realmente para o que interessa, que é esse livro aqui, né? O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Como eu tinha comentado no vídeo de boas-vindas, né? Eu vou fazer lives diárias, trazendo reflexões a partir de tópicos desse livro. Ele é um livro que a estrutura dele é muito bacana para isso, porque ele tem cada capítulo, ele vem com perguntas e respostas, e aí assim, ele coloca uma pergunta e a resposta é uma forma de você se aprofundar dentro daquela temática no aqui e agora, né? Ele é um mestre espiritual, o Eckhart Tolle, que assim passou vários anos, né, dando palestras pelo mundo afora. E esse livro é como se fosse um compilado de perguntas feitas pelas pessoas que estavam nas plateias. E aí esse compilado ele transformou nesse livro aqui que é maravilhoso, é um livro extremamente transformador. Aí eu vou fazer dessa forma. Cada pergunta, cada tópico vai ser visto por dia aqui. Alguns tópicos são um pouco maiores, outros são um pouco menores. E aí eu vou refletindo junto com vocês, né, tópico a tópico, e sempre dizendo, ó, hoje vamos ver esse tópico tal, seguindo a sequência do livro. Esse livro é muito denso, assim, as informações, tudo que ele traz aqui é muito denso, por isso eu não vou ter a menor pressa com relação à abordagem do que é colocado aqui. Eu imagino que esse estudo vai levar meses e meses, né? E assim, eu conto com a sua presença, espero que você fique aqui comigo esse tempo todo. Vai ser um período de muitas trocas, né? E aí, assim, desde a orelha da parte da contracapa do livro já traz muita coisa linda, né, para nós. Eu vou começar aqui a ler a contracapa, né, do livro e fazer reflexões a partir daí, né? Nós passamos a maior parte das nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. Ele já começa a parte aqui da contracapa, falando sobre essa coisa de você viver no passado ou planejando o futuro. Quando você faz isso, você foge da única coisa que realmente importa, que é o momento presente, o estar no aqui e agora. Mas, se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar neste momento. Essa é uma mensagem simples, mas transformadora do Eckhart Tolle. Viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e a iluminação. Inclusive, gente, o subtítulo desse livro é Um Guia para a Iluminação Espiritual. Esse livro, se você de fato entrar nele, entrar na sua mensagem mais profunda, é um caminho para a iluminação. E aí ele fala, né? E essa iluminação é a própria felicidade. Quando você alcança essa iluminação, é impossível você se desvencilhar da felicidade. A gente busca a felicidade, mas a felicidade ela está no simples, né, na simplicidade e na vida no momento presente. No viver no momento presente, no aqui e agora. Combinando conceitos do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de outras tradições espirituais, Tolle elaborou um guia de grande eficiência para a descoberta do nosso potencial interior. Este livro é um manual prático que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e emoções que nos impedem
de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós. Ou seja, quando a gente entra no momento presente, quando a gente se coloca no aqui e agora, a gente entra nesse estado de paz, de alegria, de plenitude. Não é fácil. Eu sei que é um caminho árduo, que exige bastante de nós, mas quando a gente se permite entrar nesse aqui e agora, isso se torna possível. A orelha do livro, ela traz coisas incríveis também. Olha o que diz a orelha do livro. Para empreender a jornada em direção ao poder do agora, a primeira coisa a fazer é deixar para trás nossa mente analítica e nosso falso ego. Aqui, gente, essa questão do ego é uma das coisas mais profundas que ele fala nesse livro, e já deixa aqui de antemão que eu não vou abordar essa questão do ego hoje, viu? O ego em si já são horas e horas de reflexões. Continuando. Desde o primeiro capítulo, subiremos rapidamente para uma altitude mais elevada, onde se respira um ar mais leve, o ar do espiritual. Embora seja uma travessia desafiadora, Eckhart Tolle nos guia com sua linguagem simples e facilita o entendimento de conceitos complexos ao escrever no formato de perguntas e respostas. Existem muitas descobertas a serem feitas ao longo do caminho. Nós não somos as nossas mentes. Nós podemos nos livrar da dor psicológica. O verdadeiro poder humano se encontra na entrega ao agora, né? Viver o aqui e agora, momento presente. Também descobriremos que o corpo pode ser uma das chaves para se entrar em um estado de paz interior, assim como o silêncio e o espaço ao nosso redor. O acesso está disponível por toda parte. Esses portais podem e devem ser utilizados para nos levar até o agora, o momento presente, onde os problemas não existem. Aqui encontraremos nossa alegria e seremos capazes de abraçar nosso verdadeiro eu. Descobriremos então que já somos completos e perfeitos. Isso aqui, gente, é muito legal, porque de fato, se você parar para refletir, agora, se você se concentrar, se você se colocar toda a sua energia, toda a sua atenção nesse momento, no aqui e agora, você fazer essa concentração, esse foco, não tem problemas, assim, você vê que não existem problemas. Eles podem até existir, mas assim, tipo, você tem uma conta para pagar, um problema para resolver, isso é pro depois, isso é pro futuro, mas se você está realmente no aqui e agora, se você está aqui só prestando atenção no que eu estou falando, ouvindo, eles se diluem, esses problemas se diluem. É simples assim. Claro que é preciso haver um treinamento para que você consiga se ancorar, né, nesse momento presente, mas é disso que ele está falando, o Eckhart Tolle. Continuando, aí muitos vão perceber que os maiores obstáculos para essa realização são os nossos relacionamentos, especialmente com as pessoas mais próximas. Mas como estamos em território novo, nem tudo o que parecia ser anteriormente, nem tudo o que nem tudo é o que parecia ser anteriormente. Os relacionamentos também podem ser uma porta de entrada para a iluminação espiritual, se soubermos lidar com eles de forma sábia, ou seja, se nos tornarmos pessoas mais amorosas e conscientes. O resultado? A verdadeira comunhão entre nós e os outros. Aqui ele fala que assim, os relacionamentos são o grande desafio na nossa vida. Aqui eu sempre lembro, né, quando eu leio isso daqui, eu lembro de uma frase maravilhosa atribuída à Madre Teresa de Calcutá. Ela falava assim: amar quem está longe é fácil, difícil é amar o próximo. Essa é uma frase, meus amigos, que mexe com a gente. A gente às vezes fica pensando, não, a fome na África, né, as pessoas que estão sofrendo com coisas lá no Japão, né, tipo um tsunami que teve no outro país.
é fácil se compadecer dessas situações, mas assim, amar quem está bem pertinho da gente, que assim, nas experiências do dia a dia, elas é, assim, fazem com que efervesça, né, aquilo que há de mais complicado dentro da gente, aí que está o desafio. E esse livro mostra muito bem essa coisa dos relacionamentos, o quanto eles são, como eu gosto de dizer, eles são como catalisadores no nosso processo evolutivo. O que são os catalisadores, né? Caso você não conheça essa palavra, né? Ela vem da química. Na química existem os tipo um componente assim que você coloca nas reações que fazem com que elas se acelerem, né? Quando você bota um catalisador, uma reação que duraria 1 minuto, ela passa a acontecer em 15 segundos, por exemplo. Então eu digo sempre isso, que os relacionamentos, né, interpessoais, eles são como catalisadores no nosso processo evolutivo. Ninguém evolui sozinho, meus amigos. É uma ilusão você achar que estando só você evolui, você se torna uma pessoa, enfim, iluminada, né? Como esse livro propõe. Isso é uma das maiores ilusões. Não caia nessa ilusão. Nós precisamos uns dos outros. Ainda mais nesse tempo agora de pandemia, aí que a gente precisa de solidariedade. Aí que a gente precisa saber que pode contar com as pessoas queridas, né? A solidariedade é o que vai nos tirar dessa situação tão caótica, tão complicada que nós estamos vivendo agora, né, nessa pandemia. E aí ele conclui, né, a parte da orelha do livro. Se formos capazes de estar plenamente presentes, se não resistirmos ao que é e entendermos o amplo significado da palavra perdoar, estaremos nos abrindo para a experiência transformadora do poder do agora. E fala sobre ele aqui. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, ele é alemão, onde passou os primeiros 13 anos da sua vida. Depois de se formar pela Universidade de Londres, tornou-se pesquisador e supervisor da Universidade de Cambridge. Quando tinha 29 anos, uma profunda transformação espiritual dissolveu a sua antiga identidade e mudou o curso da sua vida de forma radical. Aqui é desatualizado, né? Com certeza já é mais do que isso. Ele diz, nos últimos 10 anos, que com certeza é mais do que isso, ele tem atuado como conselheiro e mestre espiritual, trabalhando com pequenos grupos na Europa e na América do Norte. Ele mora em Vancouver, no Canadá, desde 1996. Enfim, essa parte da orelha do livro que já nos fala muita coisa, né? E assim, como eu comentei antes, né? Para alguém que chegou depois, né? Vi que algo que teve quem chegou aqui depois, né? Meu amigo Xavier chegou um pouco depois, né? A Paty, né? Patrícia, bom dia, Patrícia, né? Que chegou depois. Aqui a introdução dessa parte da contracapa e da orelha do livro falam muita coisa já. E aí, como eu tinha comentado antes, né, que eu vou fazer a cada dia a leitura na sequência do livro, pegando tópicos, alguns tópicos do livro, né? Bom dia, Paty, seja bem-vinda. E aí hoje vai ser a introdução. Eu vou ler a introdução desse livro, que conta, tipo assim, o que é, tipo uma crise existencial que ele passou, o Eckhart Tolle, que transformou a sua vida. O livro começa assim, a introdução. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Ou seja, nós estamos aqui, meus amigos, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. Quando eu falo sobre isso, sempre me vem em mente a figura de uma pessoa que eu admiro profundamente, que já partiu em 2014. Né? Enfim, era um grande autor, né? Ele tinha um programa de rádio, né? Que é o Flávio Gicovati. O Flávio Gicovati é sensacional, né? Era um grande médico, né? Assim, dava a mente humana como ninguém. E ele falava, né, que o propósito da nossa vida é chegar aqui e partir depois de uns 80 anos um pouquinho melhor do que quando chegamos, né? Ele dizia muito isso. Eu tomo isso na minha vida, eu levo isso para minha vida, né? Eu estou aqui, né, nessa breve passagem e eu espero sair daqui um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Se eu alcançar isso,
Se eu conseguir alcançar isso, maravilha. Eu terei realmente encontrado esse plano divino para mim. E é o mesmo que eu desejo para vocês que estão aqui agora, me acompanhando. Ele fala da origem do livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele, mas, para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje, parece que estou falando da vida de outra pessoa. Ou seja, como ele se transformou, né? Uma pessoa que até pensava em se matar, era depressivo, se tornou um dos maiores mestres espirituais dos nossos tempos. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com a sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver? Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Aqui ele conta, né, que ele passou por uma depressão profunda e, enfim, tinha vontade até de tirar a própria vida. E continuando. Não posso mais viver comigo, eu pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim. O eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Isso daqui, gente, é maravilhoso, porque ele está falando sobre o eu externo e o eu interno. O eu interno muitas vezes é chamado de eu maior também. Até uma outra dica, uma outra sugestão que eu dou de um documentário que está no YouTube. Já tem alguns anos que ele tá lá no YouTube, é gratuito, é super fácil de acessar, chamado Eu Maior. Se você escrever lá Eu Maior, você já cai direto nele. É um documentário que fala sobre essa busca do autoconhecimento e tem convidados maravilhosos. Tem o Mário Sérgio Cortella, tem a Monja Cohen, tem o próprio Flávio Gicovati que eu comentei aqui, tem o Márcio Libá, tem uma galera muito boa. Recomendo demais que você procure. Continuando aqui. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras "não resista", como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim, e não do lado de fora. De repente perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. Assim, o que eu achei mais interessante disso aqui, gente, é o que ele fala sobre não resista. A não resistência é um dos processos mais importantes do autoconhecimento. Muitas pessoas elas não evoluem como poderiam porque elas resistem. Lá no comecinho, né, da live eu falei sobre meus processos de resistência, até para isso que eu estou fazendo aqui. Eu precisei me trabalhar muito até chegar a esse ponto de estar aqui fazendo uma live, colocando a minha cara no mundo, né, e falando dessas coisas. Foi a não resistência que me levou até aqui. É muito importante a gente trabalhar a não resistência. A não resistência, né, o que seria o contrário da não resistência, é a aceitação. Uma das terapias que é super eficaz, gente, é o Ho'oponopono.
Eu vou falar mais sobre o Ho Oponopono em outras lives, mas uma das coisas fundamentais do Ho Oponopono é uma frase de afirmação que diz: eu aceito. Eu aceito. Quando você fala isso, você se coloca no aqui e agora, no momento presente. E você coloca por terra, né? Cai por terra as resistências que fazem com que você não coloque seu potencial para fora, né? Você não desperte todo o seu potencial. Nesse livro ele aborda muito isso daqui. A gente vai com certeza aprofundar bastante essa questão. E ele continua na escrita dele. No dia seguinte, fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu soube, que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto eram o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Esse parágrafo aqui, gente, é muito legal, porque ele está falando sobre a gratidão. A gente precisa trabalhar todos os dias a gratidão. Lendo isso daqui, um pouco antes de iniciar essa live, me veio muito esse sentimento de que a gente está vivendo um período difícil de pandemia e cada novo dia que a gente, enfim, recebe de presente, a gente tem que agradecer muito a Deus. O próprio nome presente, né? O nome presente já diz tudo, né? É um presente de Deus para a nossa vida. Que a gente trabalha essa gratidão. Quando a gente trabalha a gratidão, a gente consegue ser muito mais feliz. A felicidade, ela está totalmente atrelada com o sentimento de gratidão. Se você está aqui hoje, né? Está respirando, está saudável, agradeça muito a Deus, porque muita gente está partindo. Eu conheço pessoas próximas que adoeceram, né? Que a gente até que faleceu por conta do coronavírus. E a gente está aqui, isso é uma dádiva, que a gente agradeça profundamente. Eu vi aqui que a minha prima Márcia entrou aqui na live. Seja muito bem-vinda, Márcia. Bom dia. Minha prima muito querida. Seja muito bem-vinda. Continuando aqui a leitura. Durante os 5 meses seguintes, vivi em um estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo o que necessitava. Isso aqui, gente, essa frase diz tudo. Eu já tinha tudo de que necessitava. As nossas necessidades, meus amigos, não são tantas. Esse período agora que a gente está em quarentena, a maioria das pessoas está dentro de casa. E a gente, sem poder viajar, sem poder ter os lazeres como gostaria, a gente percebe que para a gente viver, para a gente estar, assim, com as nossas necessidades básicas atendidas, a gente não precisa de tanto, né? E eu acredito que esse período agora de pandemia vai fazer muita gente acordar para isso. De que a simplicidade é o caminho. Quando eu falo da simplicidade, me vem sempre aquela frase magnífica do Leonardo da Vinci, que ele dizia assim, que a simplicidade é o grau mais elevado de sofisticação. Não sei se você conhece essa frase, mas ela é espetacular. A simplicidade é o grau mais elevado, né, de sofisticação. Quem consegue ser simples é o mais sofisticado, assim, chegou no ápice da vida. Continuando a leitura. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendi exatamente o que. Só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados. Percebi que eu já tinha
vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior, amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior, sofredor, murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi a minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Aqui é tão legal, gente, que o que ele está falando aqui sobre esse boneco inflável é tão legal porque quando você tira, né, o pino desse boneco inflável, ele murcha. Esse movimento é como a nossa respiração. Você sabe que quando a gente está muito estressado, alguma coisa assim, a gente expira, né? A gente faz aquela respiração bem profunda e essa expiração é como se fosse eliminando parte dessa tensão, né? É disso que ele está falando aqui, é bem legal. A Márcia comentou aqui que a gente está passando por momentos difíceis, né? E que a gratidão é uma coisa divina, né? A gente tem que agradecer por estar vivo. É isso mesmo, Márcia. A gente tem que agradecer todos os dias por estar vivo, estar aqui. É uma dádiva muito grande viver, estar vivo, né? Estar saudável e poder atravessar toda essa dor que a gente está passando nessa pandemia. Aí, voltando para a leitura. Mais tarde, aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal, que havia percebido inicialmente como vazio, e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência, e durante um bom tempo, abri mão de tudo no plano físico. Não tinha emprego, casa, relacionamentos, nem uma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque, no estado de profunda alegria. Ou seja, aqui ele fala tipo um extremo, né? Essa é uma das coisas super legais, gente, sobre o processo de iluminação, né? Que esses grandes mestres tiveram, que quando você está entrando nesse processo, você vai para os extremos, né? E aqui fala desse extremo, ele foi para o extremo de não querer mais nada do plano físico. Só que isso não é o ideal, gente. Eu vou falar isso muito nas próximas lives, que o ideal é o caminho do meio. Não é você se desapegar de tudo, nem você só pensar, só tipo assim, viver para a matéria, né? Só querer dinheiro, dinheiro, dinheiro. O ideal é o meio termo. A gente sabe que a gente vive num mundo material, a gente precisa de dinheiro para poder estar, né? Enfim, poder fazer tudo aquilo que a gente pode fazer. Tem que ter o dinheiro, então a gente precisa trabalhar, precisa conquistar. Mas se você se focar só nisso, você perde o principal da vida, que é a evolução, que é o desenvolvimento espiritual. Sem isso, a gente fica, enfim, a gente perde muito da nossa encarnação, que a gente consiga encontrar esse caminho do meio, que é o ideal. Mas esse aqui era o começo do processo dele, ele ainda estava descobrindo, né, esse processo de iluminação. Aí ele continua. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes, ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes, ele fica na retaguarda, como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: eu quero o que você tem. Você pode me dar uma amostra, né? Me mostrar como conseguir isso? Né? Eu respondi: você já tem, mas não consegue sentir porque a sua mente está fazendo muito barulho. Foi essa resposta que acabou originando o livro que você tem em mãos. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa. Tinha me tornado um mestre espiritual. Essa aqui é a parte mesmo que ele fala sobre esse caminho que ele passou, né, de iluminação, né, desde aquele sofrimento depressivo, né, de pensamentos suicidas, até se tornar esse mestre espiritual, né, e continuar uma jornada incessante, né?
ver aqui a questão do tempo, né? Porque a live ela tem um tempo de até 1 hora, né? A gente não pode se exceder no tempo, né? Ver aqui que ainda tem alguns minutos. É uma das coisas que eu comentei, assim, como esse livro ele é em tópicos, né? A gente tem que, assim, ver que a questão do tempo, né? Para não ultrapassar demais, né? E assim, é, vai ter dias que vai ter um pouco mais de tempo na live, outros dias com menos, né? Mas dificilmente assim, eu vou utilizar esse tempo todo da live aqui, né? Como hoje é a introdução, provavelmente vai ser uma live um pouco maior, né? Porque eu falei um pouco também sobre mim no começo, a minha trajetória, né? Coisas que nos próximos dias não mais, né? Então, com certeza as lives elas vão ter assim um tempo um pouco menor do que esses 60 minutos, né? Enfim, ele continua a parte da introdução, né? Eu vou ler aqui o restante dessa introdução porque ele fala um pouco sobre esse caminho que ele passou, né? E a partir de amanhã a gente vai realmente entrar nos capítulos, né? A partir da live de amanhã, vamos ver o capítulo 1 e vamos seguindo a partir dos tópicos que ele traz aqui. Enfim, aí depois ele continua, que a verdade, dizendo que a verdade está dentro de você. Ele diz assim: esse livro representa a essência do meu trabalho, com pequenos grupos na Europa e nos Estados Unidos, durante os últimos 10 anos. Com profundo amor e admiração, gostaria de agradecer a essas pessoas excepcionais pela coragem e força de vontade que tiveram para abraçar uma mudança interior. Esse livro não existiria sem elas. Embora ainda sejam minoria, esses pioneiros espirituais estão chegando a um ponto onde serão capazes de romper os padrões de consciência coletiva herdados dos nossos antepassados, responsáveis pela escravidão da humanidade por séculos. Acredito que esse livro chegará às mãos das pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como um catalisador dessa mudança. Aqui eu vou fazer uma pausa porque isso aqui é muito legal, gente. A questão do radical, as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Essa palavra, elas pensam que radical é como se fosse radicalismo, né? De você ser muito incisivo. Não é isso. A palavra radical, ela vem de raiz. É de você ir à raiz das coisas. O que ele propõe nesse livro é ele ir na raiz da nossa essência espiritual. E isso é uma coisa muito, muito profunda. Muito diferente do que as pessoas dizem por aí. É importante fazer esse adendo para que você entenda que quando ele fala de radical, ele está falando de a raiz das coisas, a raiz dos fatos, a raiz da nossa essência. Né? Obrigado aqui pelo comentário que a Shirley fez. Ela disse que é gratidão por esse momento. Muito obrigado, Shirley. Fico feliz que você esteja gostando. Continuando aqui. Espero também que ele alcance muitas outras pessoas que achem o conteúdo digno de atenção, embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação. Talvez, mais tarde, a semente plantada com essa leitura se junte à semente da iluminação que cada ser humano traz dentro de si e acabe germinando e florescendo dentro delas. Esse livro tem um formato de perguntas e respostas, porque se originou de questões formuladas pelas pessoas que participaram dos meus seminários, grupos de meditação e sessões particulares de aconselhamento. Como aprendi muito nos encontros, achei que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa troca de ideias. Por isso, resolvi transcrever algumas perguntas e respostas quase que textualmente. Também combinei certas questões mais frequentes em uma só e extrair a essência de respostas diferentes para formar uma resposta genérica. Algumas vezes, enquanto escrevia, me deparei com uma ou outra questão inteiramente nova, muito mais profunda ou esclarecedora do que as discutidas anteriormente. Outras questões foram formuladas para esclarecer determinados conceitos. Primeiro, vamos tratar da natureza da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada pela nossa mente. Ou seja, ele vai falar sobre o nosso inconsciente, o sofrimento e as ilusões. Isso daqui, gente, é muito amplo, viu? Vamos passar
muito tempo falando sobre isso aqui. Vou lhe ensinar a reconhecer o que é falso em você e mostrar como a identificação com esse falso eu interior só pode trazer medo e infelicidade. O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na sua vida cotidiana. Ou seja, que ele vai fazer tipo um guia explicando como você faz para manter esse estado de presença no dia a dia, no cotidiano. Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante no futuro. Ela está disponível agora. Não importa quem você seja ou onde quer que você esteja. Ou seja, você que está me acompanhando agora, você pode, assim, agora mesmo, acessar o agora. O agora não é uma coisa longe, distante, difícil. Ele está aqui. Ele está ao alcance de todos. Cada palavra desse livro foi planejada para conduzir você a uma nova consciência à medida que avançar na leitura. Meu objetivo é levar você comigo a um estado de intensa consciência da presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Talvez, até que você seja capaz de vivenciar o que estou falando, algumas passagens pareçam repetitivas, mas assim que conseguir, perceberá a grande carga de poder espiritual contida nesse livro. Foi um pouco do que eu comentei lá no começo, né? Que algumas coisas parecem meio obscuras, meio difíceis de entender, mas faz parte do processo. Pelo fato da profundidade do que é colocado aqui, algumas passagens são meio complicadas de entender, e aí nessas lives que eu vou fazer aqui eu vou esmiuçar, eu vou aprofundar todas essas questões que são um pouco difíceis de entender para que a gente, enfim, vá longe aqui, né? Ele falou, o símbolo de pausa, tipo um Szinho, depois de certas passagens é uma sugestão para que você possa parar de ler por alguns instantes, relaxar e vivenciar a verdade do que foi dito. O significado de certas palavras como ser ou presença pode não ser claro à primeira vista, mas continue lendo, porque essas questões serão respondidas mais adiante. Ou então, vão se tornar irrelevantes à medida que você se aprofundar nos ensinamentos e dentro de você mesmo. A mente quer sempre rotular e comparar, mas esse livro trará mais benefícios se você não se apegar às palavras. Se for comparar a terminologia que eu uso com a de outros textos espirituais, você pode se confundir, porque emprego palavras como mente, felicidade e consciência em acepções diferentes das usuais. Isso aqui é muito legal, ele fala sobre mente, ele, ao longo do livro ele coloca em diversas facetas da mente, diversas facetas da felicidade e diversas facetas da consciência. Então, é preciso entender todo o contexto do que é colocado para poder você não ter aquela mente fixa, assim, isso é uma coisa, é sempre aquela coisa. Não, não é por aí. E aqui ele já vai concluindo nessa parte da introdução. Não leia apenas com a mente, né? Não leia apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação dentro de você. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Só o que posso fazer é chamar a sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas. A sabedoria da vida, antiga, mas ainda assim sempre nova, é então ativada dentro de cada célula do seu corpo. Esse livro pode ser visto como uma reafirmação em nossos tempos de um ensino espiritual atemporal, a essência de todas as religiões. Essa essência não vem de fontes exteriores, mas sim da verdadeira fonte interior. Por isso, não contém teoria nem especulação. Como estou me baseando nessa experiência interior, vez por outra sou muito incisivo, porque quero atravessar as densas camadas de resistência mental e alcançar aquele lugar no seu interior que você já conhece, como eu conheço.
e onde se pode reconhecer a verdade ao escutá-la. Surge então um sentimento de exaltação e de intensa vivacidade, quando algo dentro de mim diz: eu sei que isso é verdade. Ou seja, aqui, né, para concluir essa introdução, ele está falando que tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve ou assiste e que ressoa com aquilo que você, enfim, está entendendo dentro de você, é porque aquilo já está em você. Tipo assim, nada do que eu falar aqui tipo assim, vai ser coisa que não já está em você. O que eu tô querendo dizer é isso, e o que ele está falando aqui, o Eckhart Tolle, que ninguém, assim, transforma ninguém, ninguém é a chave para mudanças do outro, não. Tudo é dentro de você, é a sua busca. Se você está aqui e algo do que eu falei faz sentido, ressoa, não é porque fui eu que ensinei, mas é porque você já tinha aquilo dentro de você e o que eu falei aqui só despertou aquilo que já existia em você. Essa é a chave. Essa é a chave de você realmente se tornar esse mestre espiritual que ele está colocando aqui. Né? O meu ex-aluno aqui, Rodney, entrou aqui, já está no finalzinho, Rodney, mas eu vou deixar a live salva, né? Se você quiser assistir depois desde o começo, fica à vontade, viu? Pois é, amigos, essa aqui é a introdução do livro, né? Eu vou todos os dias fazer lives pegando tópicos aqui desse livro e refletir, trazer outras coisas. É uma coisa que eu não comentei muito no começo, é isso. Eu vou trazer outros livros, eu vou trazer um monte de referências aqui, de vídeos, de podcasts, muitas coisas assim que vão ampliar muito, 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 muito essa nossa reflexão. Pois é, amigos, assim, com isso aqui eu vou encerrar, né, essa nossa live inicial. Hoje foi a nossa primeira live. Estou muito feliz com esse novo projeto. Tenho certeza que a cada live assim, vai ficar cada vez melhor. Pode ter certeza disso, que a cada momento a cada dia vai ficar cada vez melhor, né, porque a gente vai se habituando, né, a gente vai mergulhando, né, na coisa e vai se apropriando, né. Então, certamente à medida que for passando as lives vai ficar muito melhor e conto com a presença de vocês, né. O meu primo Marquinhos aqui chegou no final também. Viu, gente? Só para encerrar, né? Dizer que eu vou deixar essa live, como todas as outras, salvas aqui no IGTV do Instagram. E uma coisa super bacana, gente, que eu não tinha comentado ainda, nem nas redes sociais. Eu criei um canal no YouTube, onde eu vou deixar estocadas todas essas lives. Eu vou baixar, vou fazer o download e vou colocar nesse canal do YouTube para ter mais amplitude, para que mais pessoas que possam ouvir, né? Porque tem muita gente que não tem Instagram, por exemplo, né? Mas que acessa as coisas pelo YouTube. Então é pensando nessas pessoas que eu criei esse canal. Eu vou sempre colocar os vídeos também no YouTube, para quem quiser acompanhar por lá. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, fica à vontade. Além também, né, que já tem uns 4 anos que eu gravo podcasts, né? Eu tenho um podcast na plataforma do SoundCloud e na plataforma do Spotify, que é a mais utilizada. O pessoal usa muito o Spotify. Eu também vou baixar o MP3 de todas essas lives e vou disponibilizar nessas duas plataformas, no SoundCloud e também no Spotify, para que, enfim, né, se espalhe essa mensagem para as diversas plataformas, né? Tem gente que prefere só ouvir, né, e não assistir. Tem uma galera que gosta mais de ouvir do que assistir. Então, vão ter todas essas possibilidades. Para você baixar o podcast, né, dessas lives, é só acessar Para Além do Agora, que é o nome do meu blog, né? Se você colocar tanto no SoundCloud quanto no Spotify Para Além do Agora, você cai direto no podcast, né? O Júnior comentou aqui, né, meu amigo Júnior, lá do basquete, né? Abração, viu, Júnior? Saudade de você, viu, meu amigo? Ótima iniciativa. Torço muito pelo sucesso desse projeto, no qual eu já tinha lhe incentivado. Fico muito feliz por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Olha só, você fechou com chave de ouro aqui a nossa live, viu, Júnior? Tá chegando aqui nos últimos segundos. Amanhã nós nos vemos de novo, meus amigos, e vamos dar prosseguimento nesse estudo da obra O Poder do Agora.
Abração, até a próxima.